Começar a gravar, né? Todo mundo já está ciente, permitindo. Então, tá bom. Pois é, como é que foram? Faz 15 dias só que a gente se reuniu, né? A gente deixou uma tarefa para vocês realizarem e eu acho que, né? A maior parte, se não todos, né? Já cumpriram suas tarefas, se inseriram nos grupos aí. E então, só recapitulando, né? A gente disponibilizou linhas de pesquisa, 4 linhas de pesquisas, né? Para que a gente pudesse estar direcionando um pouco mais as atividades do grupo. Cada linha tinha, né, uma série de temas, né, que vocês escolheriam. E aí a gente ficou, né, de fazer essa tarefa, que cada um entrasse, escolhesse né, a linha que tivesse disponível, para que a gente pudesse ter os grupos, né, alocados em cada uma dessas linhas. Foram 15 linhas no total que a gente elencou, para que a gente tivesse aí um número máximo de 6 pessoas, né, para cada linha dessa, dentro dos membros que a gente viu que a gente tinha, né, para participar. E a gente teve um resultado muito bom na maior parte dessas linhas, né? Teve linhas que já estão completamente preenchidas, tem algumas que estão com 4 membros, né? Algumas com 5, só uma com 3. Mas temos várias que estão com 6 membros, né? Então já estão preenchidas, né? Que o máximo que a gente tinha colocado eram 6. E aí a primeira pergunta que eu faço é se tem alguém que ainda não se inseriu, né, nessas linhas, se tem alguém que não conseguiu fazer essa inserção, que ficou de fora de algum grupo, para a gente poder terminar, né, de fazer essa alocação. Então, se teve alguém... Eu fiquei fora porque eu tive fora do grupo por 2 meses por um motivo pessoal. Então, eu quero me inserir no grupo 9, já entrei lá no grupo, mas no sistema eu não consegui ser inserida. Sim, é porque ele estava fechado, né? A gente fechou, a Cristina tinha deixado um prazo, a gente prorrogou, né? E depois ele acabou fechando mesmo. Mas eu imaginei que pudesse ter ficado, né, alguém de fora. E daí, você coloca aqui no chat para a gente, né, o seu nome, a linha que você quer. Se teve mais alguém que aconteceu isso, também coloca agora. Porque aí a gente inscreve, né, depois. Ou abre de novo para vocês se inscreverem. Depois a gente vai estar resolvendo isso. Bom. Professora, você acha que abre hoje? Não deixa até amanhã? Tem mais pessoas, a Wanda levantou a mão. Tem mais pessoas que estão na reunião hoje. Desculpa, gente, que tá dando um eco, né? Tem mais pessoas que estão aqui na reunião e que não estão no grupo? Não entraram? Porque eu posso abrir aqui agora e deixar até amanhã. O que vocês acham? Lembrando que tem um número máximo, né? Esse que você pediu, né, Érica? Tem 4, então ainda tem vaga. Então eu posso deixar aberto. Eu vou abrir que tô. Ah, obrigada. Eu vou abrir os que tem vaga, tá bom, gente? Ah, Alisson, não escutei. Oi, professora, não ouvi. Você falou alguma coisa? Não? Não, professora. Eu tô vendo você mexendo. Desculpa. Tá. Wanda, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Então, era só para falar isso, que tem alguém no meu grupo que não conseguiu se inscrever no grupo 10. Mas se você, se você já vai abrir... Tá, então eu vou abrir. Dá oportunidade aí para a pessoa se inscrever. Ótimo. Então, professora, só um minutinho, eu estava querendo ver se eu conseguia apresentar primeiro, porque minha mãe tem uma consulta médica daqui a pouco e talvez eu vou ter que ficar só escutando.
Tá, Aí, porque hoje a professora vai dar as orientações, não necessariamente já vamos começar, né, professora? então A tranquilo. professora vai seguir com a reunião, se tiver que apresentar, ela já te chama, Wanda. Perfeito, obrigada. Você? Pode. Beleza. A organização que a gente fez é porque a gente recebeu, mas a gente percebeu que vocês se organizaram, né? Já começaram a conversar e a gente tem tá. E aí, o que aconteceu foi que a Cristina tinha pedido para que vocês enviassem, né, a temática que vocês iriam dar ênfase, né, dentro daquele grupo que vocês escolheram, né, das linhas de pesquisa que vocês escolheram, das temáticas que tinha. E aí vocês apresentaram, né? Mas teve alguns grupos que não enviaram. Então, por exemplo, o grupo 5 ou não enviaram a tempo, né, da gente poder fazer o levantamento para trazer para a reunião. Então, o grupo 5 não chegou a enviar, né, um tema para pesquisa, e os grupos 11, 12 e 15 também não, tá? Então, esses grupos eu peço para que vocês, né, se não conseguiram ainda articular, né, um encontro e começar a conversar, para que vocês iniciem. Na realidade, o grupo 12, ele não tem escrito. A gente colocou como temática desse grupo 12, deixa eu levantar aqui para vocês, desafios e perspectivas da EAD pós-regulamentação. Então, a gente achou mesmo que não ia ter ninguém, né, inscrevendo nesse grupo, porque não há o que ser feito enquanto, né, a regulamentação não sai publicada. E a expectativa que a gente tem é que saia publicada nessa semana ainda, né? Então, ninguém escolheu esse grupo, já era de se esperar, mas a gente espera que após a regulamentação a gente comece a ter, né, alguma linha aí de pesquisa nessa área. Então, a gente deixa esse grupo 12 de lado por enquanto, né? Mas os demais, né, o 5, o 11 e o 15, que não enviou ainda, a gente espera que, né, esses grupos se organizem e apresentem uma temática que vocês queiram, né, dentro dessa linha de pesquisa, desenvolver para o trabalho que vocês vão estar realizando aí ao longo do semestre. O que mais que eu queria colocar? Teve algum grupo que teve algum problema específico que queira colocar alguma dificuldade? Porque a gente recebeu as temáticas, recebeu o plano de trabalho, o cronograma de cada, né, um de vocês, só desses 3 grupos aí que eu comentei que não, mas os demais já enviaram. Então, a gente percebeu que já houve essa articulação. Mas uma coisa que a gente viu que não foi feita ainda, e que eu acho que, né, a gente chegou a comentar na outra reunião, era que, se fosse possível nessa organização, que vocês já definissem uma pessoa que ficasse como porta-voz do grupo, né? Não diria um coordenador, mas o porta-voz do grupo, para que a gente, na hora das apresentações, né, em vez do grupo inteiro ter que falar, essa pessoa então ficaria, né, como a referência do grupo para essas falas que a gente teria, então. Aí eu gostaria de saber se vocês já conseguiram se articular nesse nível ou se ainda não houve a escolha desses coordenadores, para que a gente pudesse anotar aqui. Então, quando desculpa, eu esqueci o nome, Vânia, que levantou a mão, que falou que a mãe tem a consulta. Wanda, desculpa, Wanda. Quando você falou das apresentações, né, eu não sei se o seu grupo, por exemplo, já organizou, você que está responsável para apresentar, né? Então, nesse caso, a gente já poderia
está pedindo para cada grupo, se já tem essas pessoas responsáveis, a gente já ir chamando. Então, eu gostaria que vocês manifestassem isso, né? Se todos os grupos já têm, a gente já pode começar a fazer a apresentação, então, de cada grupo, como que vocês conversaram, ou, né, qual o encaminhamento que a gente pode falar, pode colocar. Mas eu pensei, no primeiro momento, nisso, né, de chamar os grupos. Se vocês já têm uma pessoa de referência, então, que já possa estar apresentando esses planos, essas temáticas e os planos de trabalhos que vocês ofereceram aqui para a gente, ou se a gente pega uma parte da reunião para poder estar definindo agora, nesse momento, essas pessoas, referências em cada grupo. Porque eu entendi que esses grupos que não encaminharam ainda um plano, né, como foi solicitado, porque não teve ainda tempo de se organizar para isso, né? Então, esses 3 grupos, com certeza, a gente percebeu que não houve ainda esse tempo de organização. Mas, nos demais... Então, não sei se a gente consegue fazer também as apresentações tudo hoje, né, Ana? A gente pode, de repente, dividir, né? Deixar uma parte para essa reunião, uma parte para outra... Mas era isso, né? Eu queria, num primeiro momento, ver se está todo mundo tranquilo, se, né, além das 2 pessoas que não conseguiram se inserir ainda, se tem algum outro problema, né, que pode ser resolvido. Você quer falar? Eu só queria complementar, professora, pode terminar, antes de chamar o pessoal que levantou a mão. Então, gente, qual que é o plano para esse primeiro semestre, tá? Vamos pensar no plano do primeiro semestre. Igual tá lá no Moodle, as atividades previstas, né? Esse momento foi muito rápido, eu creio que ainda teve participantes que não conversaram entre si ainda, não tem problema, tá? Cada assessor aqui da DED e pessoas conhecidas entraram em grupos separados. O meu grupo já tá bombando. Cadê a Rose? Rose tá aí? Rose e Juliana, que é meu grupo, que é da educação híbrida. Juliana. Então, assim, já estamos bombando, né, meninas? Vamos começar. Qual que é o nosso, né? Assim, só dando um exemplo, né? Então, a Rose já começou a montar um plano, né? Que foi solicitado. 00, não me engano. Então, qual que é, né, o que nós vamos pedir para todos, né? A apresentação, que pode ser de uma pessoa, né? Para falar qual que é o grupo, qual foi o tema escolhido, o que foi feito, se já tem referências, o que vocês vão ler, quanto tempo para isso. Enquanto isso, gente, também já vamos pensar na apresentação da proposta acadêmica dos grupos, que é até julho, mais ou menos, tá? Porque cada dia, não sei se vão ser 2, 3 grupos, né? A partir do próximo, né? Vai começar essa apresentação, tá? Então, assim, é um plano bem simples, porque está no começo, tá? Então, hoje é só para situar. Professora, me presta aquela folha? E aí, o que a professora disse dos líderes de grupo? Aquela dos que tem os grupos. Isso. Então, gente, se já tem o líder ou não, ou se vocês estiverem perdidos por algum motivo, tá, gente? A gente sugeriu que alguém da assessoria pudesse ser o líder ou não, tá? Igual no grupo 1, né? Tem pessoal do grupo 1 das novas aplicações, da IA? Aqui tem a Cristina daqui, da assessoria, pode ser o líder, que é o grupo da Patrícia, do Romo, da Érica, do Ricardo, da Franciele, tá? Então, assim, se vocês não tiverem ninguém que possa ser o líder, a Cristina está disponível. O grupo 2, a gente tem o Felipe está aí. O Felipe, talvez, né? Se não tiver ninguém no seu grupo aí, Felipe, já encabeçando, você pode encabeçar. O Felipe aqui da UFMG também, tá, pessoal? Tá, joia. E ele tem, né, total experiência com IA, né? O grupo 3, provavelmente a professora Vilma vai conversar com o professor Samuel, que o grupo 3 é o impacto social da IA na EAD. Samuel tá aí?
Eu não vi. Mas provavelmente pode ser que o professor Samuel entre, mas se não tiver, não tem problema, porque o grupo já está cheio, tá? Podem escolher um líder para ele, tá? O grupo 3 é da Juliana, da Daiane, da Daniela, João Batista, Luana e da Adaís. O grupo 4. O que nós temos aí no ensino-aprendizagem? Não sei se Sinaí está aí. Sinaí é uma conhecida nossa, né? Se o grupo já começou a mexer ou não, se Sinaí pode já alavancar, né? O Adalto, né, Adalto? Você também é desse grupo, né? Vocês já conversaram, vocês ficam à vontade aí, tá? Ok. Gente, porque eu lembro de algumas pessoas do ano passado. Outras, se eu não lembrar, vocês não me levem a mão, não. Adalto eu não lembro, né? Então, assim, do grupo 5 aqui, que é o meu grupo, tem a Rose e a Juliana, né? A gente já está começando. A Rose é a nossa líder por enquanto, né? Mas fica, né, Juliana, se também quiser, não tem problema. Nós estamos aqui trabalhando em trio. O grupo 8, nós temos a Márcia da assessoria e o professor Luiz Fernando também. Já parece, tem muita conversa aí nos fóruns, né? Já está bem interativo. O grupo 7, o 8 e o 9 e 10 não tem pessoas da assessoria, mas tem pessoas do grupo de estudos do ano passado, tá, gente? Então, assim, Patrícia é um nome conhecido, a Patrícia Baldon, né? Não sei se ela está aí hoje. Tá aí, Patrícia? Estou sim, Ana. Pois é, vocês já começaram a conversar? Já estamos com o plano pronto. Na hora que for para apresentar, é só você falar. Ótimo. Então, assim, o grupo 8 de educação digital também está cheio, também tem pessoas já conhecidas aqui, também fica à disposição aqui de vocês pensarem. O grupo 9 vai entrar a Érica, né? Com a Kátia, conheço a Kátia do Polo, né, Kátia? Não sei quem aí está como líder aí, mas vocês podem escolher se vocês já começaram. Se, pessoal, se por acaso não tiver um líder, se precisar de alguém da assessoria, a gente está à disposição em entrar em outro grupo, tá? O grupo 10 tem a Marden, né? A Marden é conhecida do ano passado. Também, né? Se já estão conversando ou não. E o grupo 11, que é da professora Vilma e da Lúcia. Então, assim, e do Luiz Eduardo também, que participou bastante, né? O ano passado. Então, assim, também a gente está tranquilo. Eu vou abrir para perguntas para a gente ver qual que seria agora a próxima, se tem dúvida, e o que seria a próxima atividade de hoje, tá? Quem que levantou a mão? Aqui sumiu todos os meus. E também eu acho que tem o grupo da Adalgimar, que eu não disse, né? Falei, Adalgimar, do seu grupo? 13. Pulei, gente? Porque tá faltando uma página. Tem o da evasão, né, gente? O Adalgimar é da assessoria, apresento vocês, tá? Vocês podem começar a conversar com ele. O 14 também tem aqui, não tem ninguém da assessoria, mas ele está completo. E o grupo 15 tem a Viviane, que eu não sei se ela entrou aqui ainda. A Viviane também é daqui da ADED. Então, gente, desculpe, faltou mais uma folha aqui, tá? Tem alguma dúvida nessa parte? Alguém quer falar alguma coisa? É o grupo 6 também, professor? O grupo 6 tem quem? Deixa eu ver. A gente ainda não escolhemos o porta-voz ainda também não. Não? Tá. Se vocês precisarem de ajuda, tá? Mas o grupo 6 tem a Márcia e tem o Luiz Fernando, que é daqui da assessoria, tá? Não, então, tranquilo, então. O grupo 6, que é a inclusão e acessibilidade digital, né? Isso. Ok. Thalita, você quer falar? Tem na fila Thalita, Rosinete e Omara. Pode, Thalita. Bom dia, eu sou da linha 14, né? E nós tivemos uma pequena dúvida sobre como funcionou a divisão das pontuações, se, por exemplo, a nota que foi recebida ela é uma nota fatiada, a gente está com dúvidas nessas questões das atividades. Como assim nota? Não entendi essa parte. Depois de colocar a atividade no sistema, as notas já foram geradas, certo? Que nota?
A nota do plano de estudo? Não, o grupo de estudos não trabalha com notas, não. Não? É só mesmo de participação. Ah, então não tem nota. Na atividade depois aparecia um númerozinho que a gente achou que era a nota e a gente pensou que era... Não preocupa não. É a participação, vai ser a apresentação de vocês, a frequência, tá? Não tem nota não, pode ficar tranquila. Ah, perfeito, obrigada. Rosinete? É Marinete, Patrícia? É Ana, quer dizer? Pode ser Marinete também. Ô, Ana, no horário das 10 horas da reunião do grupo, eu não vou poder porque eu estou trabalhando na escola. Ela é gravada, tá? Então, sim. Não, sim, eu já assisti, mas e a frequência? A gente vai ter que verificar a sua participação, então. Como que está a sua participação com o grupo, né, professora? Porque realmente... Eu estou no grupo 7. Sei. Aí a gente vai ter que avaliar a sua participação, se no dia você vai poder apresentar. O grupo 7 já começou as discussões, como é que tá? Já começamos. Tá. Aí eu acho que a gente vai ter que ter algum outro critério, sabe? Porque a princípio eu queria todos no mesmo horário. Só que o ano passado foi um de manhã e outro de tarde, aí nós continuamos, e como já foi avisado, né? Então, assim, a gente vai ter que ver como que é esse critério, por causa que não é alternado, né? Não é sempre. Alternado. Não foi avisado, né? Então, assim, foi avisado que seria alternado, então a gente vai ter que verificar mesmo, tá? Então, assim, eu não sei ainda te dizer como que a gente faz, não, tá? Mas é claro que a gente não quer prejudicar, tá? Posso tirar uma dúvida? O grupo é 1 ano? Porque o resultado disso vai ser o quê? Um artigo. Sim. Tá? Então, assim, até o final do ano... E tem certificado, alguma coisa em relação? Vai ter certificado de participação, né? Na verdade, não é um certificado, uma declaração que você participa do grupo de estudos. Tá né? bom, então. Não é um evento. Obrigada. Você vai ter um certificado se você participar de um evento da DED. Aí é um certificado. Tá bom. Então tá, obrigada. Guiomara? Boa tarde a todos. Eu estou no grupo 4 e essa questão do líder do grupo nos passou desapercebida. Não tem eu problema. Gostaria de sugerir... Oi? Não tem problema. Eu gostaria de sugerir que vocês abrissem uma atividade na plataforma e nos dessem aí um prazo para poder conversar com o grupo, porque como não foi conversado anteriormente, e eu percebi que tem, acho que 1 ou 2 pessoas do grupo que não está presente agora na reunião, eu acho que seria democrático, né? A gente discutir no grupo para poder trazer para cá. Oi, Amara, esse grupo já está aberto, tá? É um fórum. Se você for na linha de pesquisa do grupo 4, já tem um fórum lá. Então, lá você tem grupos que já discutiram, já colocaram material. Não, mas nós estamos discutindo, nós temos um grupo de WhatsApp, nós já fizemos o plano, já está tudo ok. Então fica só essa questão que passou. Escolher esse líder, não tem problema nenhum, não. Não cabe a gente criar um grupo para esse tipo, né? Já que vocês já estão em discussão. Não, querida, não estou pedindo para você criar grupo, eu sugeri você abrir uma atividade para que a gente inserir o nome para não ter que fazer isso agora, durante a reunião. Não é agora, não, para resolver, não, tá? Vocês podem conversar depois, inclusive no grupo de WhatsApp. Ok. Gente, a sugestão da reunião passada foi que se vocês conseguissem se organizar, né, já ter uma pessoa que representasse. Não é um coordenador de grupo, nem um líder no sentido de que né, você vai ter que comandar aquela pesquisa, aquela atividade, né? É a pessoa que vai estar falando aqui com a gente entende que o grupo trabalha em conjunto, né? Então, é escolher a pessoa que fique mais à vontade
de estar aqui conversando, falando, mostrando, né, o progresso aí de cada grupo e tudo. Então, vocês fiquem bem tranquilos, né? E se for necessário no dia, aquela pessoa, o representante do grupo, ele não vai poder participar daquela reunião, que nem a nossa colega falou aí, que às 10 horas ela não pode, então, naquele dia que ela não pode, outra pessoa pode estar apresentando também, né? É só para a gente ter a referência, porque às vezes, se tiver alguma necessidade de ter uma reunião, alguma coisa assim, a gente chamar os grupos, entendeu? Todos, para a gente fazer uma reunião e conversar mais detalhadamente com todo mundo, é mais complicado. Então, por isso que a representação, a gente pensou para funcionar mais nesse sentido, tá? Para ter uma pessoa mesmo para colocar, né? Como que está o andamento da atividade no grupo, para os demais, tá? Mas isso vocês podem estar fazendo, né, posteriormente, que nem eu vi aqui, eu puxei, né, no grupo de WhatsApp, eu vi que o grupo 5, né, falou que já tem esse plano de trabalho, só não teve tempo de subir, né? Então, ok, depois vocês sobem, que a gente, né, imprime e coloca aqui junto com os demais, né? E tem alguns grupos que ainda não estão mesmo com líder, que nem o 4, o 6, o 9, não chegaram a discutir, né, quem que vai ser o representante do grupo, né, o grupo 10, o 11, o 15 também não. Então, isso pode ser colocado depois, posteriormente. Mas eu vi que já tem vários grupos que colocaram que não, já estão prontos, com a apresentação pronta, né? Já tem o líder escolhido, então talvez a gente possa passar para um segundo momento, né, de apresentação, que a gente comece a fazer, né, a apresentação de cada grupo. Pode ser assim? E aí tem grupo até que falou assim, vamos poder passar slides, né? Uai, se vocês prepararam, pode até passar slides, sim, com certeza. Tem 2 mãozinhas levantadas aí. Onde que vê quem que levantou primeiro, Ana? Bom, eu estou vendo aqui o Luiz Eduardo e depois a Thalita, pode ser? Pode falar, Luiz Eduardo. A gente não está ouvindo você. Está com problema com o áudio, Luiz Eduardo? Posso passar para a Thalita, então, que tinha levantado a mão? Enquanto você resolve? Vamos lá, Thalita, pode falar. Desculpa, eu só esqueci de tirar a mão. Então tá. Você consegue falar agora, Luiz Eduardo? Não, né? Põe no chat o que você quer perguntar. Eu estou olhando aqui, se você conseguir escrever. Já posso ver aqui. Alisson, quer falar alguma coisa? Oi, professora. Oi, colegas. Boa tarde. Professora, eu fiquei no grupo... Tudo bem, graças a Deus, vocês. Professora, nós estamos no grupo 15, conseguimos criar um grupo de WhatsApp aí, por meio do fórum, para facilitar nossa comunicação, mas nós ainda estamos se acertando em questão de horários, porque os nossos horários são muito desencontrados. Então, o momento que um consegue falar, o outro não consegue, e aí nós estamos tentando encontrar um meio termo para todos, para que a gente consiga dialogar. Nós fizemos a escolha do grupo, mas ainda não conseguimos organizar em relação ao plano de ação que a gente vai tomar. E daí, se a senhora pudesse deixar alguma orientação, alguma indicação, para que a gente conseguisse fazer isso de forma mais alinhada aos objetivos do grupo de estudo,
ajudaria bastante a gente, para que a gente pudesse fazer e entregar dentro do tempo. Ok. Eu acho que essas temáticas que a gente colocou, Alisson, né, elas são gerais, né? São temáticas bem genéricas. Então, se vocês quisessem escolher alguma temática mais específica dentro dessa geral, né, algum tema mais específico, vocês têm liberdade para isso. Então, teve vários grupos que mandaram, né, temáticas que já a gente percebe uma verticalização daquela mais geral que a gente tinha colocado em cada tema de cada grupo. Então, eu acho que uma coisa, né, é vocês pensarem nisso. A gente colocou como temática no grupo 15, deixa eu ver aqui. Foi estratégias para reduzir a evasão na EAD. Estratégias para reduzir a evasão na EAD, né? Então, eu acho que a evasão, ela já foi uma temática bastante discutida, né? Mas eu acho que teve um período em que teve um boom de desenvolvimento dessas pesquisas e que, mais recentemente, a gente teve mudanças significativas, né? Principalmente pós-pandemia, que vem impactar também a evasão, né? Então, eu acho que vocês podem estar fazendo um recorte temporal, né, para essa evasão, um recorte mais no sentido de ver um dos aspectos, né, que pode ser identificado, não todos em conjunto, né? Porque você trabalhar com evasão é uma coisa muito grande, né? Então, eu acho que vocês podem estar fazendo um recorte aí temporal que possa atender, né, a vocês terem um trabalho depois para apresentar, né, para estar concluindo no tempo que a gente tem para desenvolver também, né? Porque você tem que pensar que se você também ampliar, deixar um tema muito amplo, você não vai conseguir fechar ele ao longo de um ano de pesquisa, né? Nem um ano, né? Que a gente tem 6 meses, né? Então a gente tem que pensar num fechamento aí de um tema, né? Sobre evasão mais específico de estratégia, que você possa estar apresentando, né, em 6 meses aí de trabalho, algum resultado que possa ser colocado. Talvez pegar algum curso específico, né, de alguma situação. Então, fazer um recorte mesmo, né, que seja possível você fazer o levantamento nesse período. Tem um aspecto interessante da evasão que a gente recebeu dúvida, em e-mail, que falava se a gente já tinha autorização, né, de algum grupo de ética, né, e pesquisa para fazer pesquisa sobre evasão. E a gente não tem, né? Aqui na DED a gente não tem nenhum projeto aprovado sobre pesquisas, né, em comitê de ética. Então, isso me levantou a necessidade da gente ter um projeto na DEDICA, no nosso Comitê de Ética e Pesquisa, né, aqui da UFMG, aprovado. Mas isso não vai ficar pronto a tempo de vocês fazerem uma pesquisa em 6 meses, que essas coisas demoram bastante aqui na universidade para a gente tramitar. Então, talvez a gente possa trabalhar com questionários e tudo, mas um questionário aberto, né, que nem a gente aplica, né, sem ter que necessariamente ter um termo autorizado, alguma coisa assim. Então, tem que pensar nessas estratégias, né, de conseguir obter esses dados, né? Então, pensar em dados que estão disponibilizados por universidade, que você não precisa necessariamente da autorização, né? Professora, Então, Oi. Com licença. Muitos de nós estamos inseridos em sala de aula, então a gente poderia até adotar mesmo a observação participante. Então, quando a você estava aí abordando, eu pensei muito. Teve um período que eu fui tutor e eu tinha uma perspectiva daquela realidade. E aí eu fui atuar como tutor de curso EAD em regime
interior. Sua fala está picando bastante, viu, Alisson, agora? Agora? Não sei, fala aí que a gente vê se melhorou. Então, como eu estou falando, é uma realidade. Não vou falar no chat. É difícil, às vezes a internet dá umas intermitências, né, que faz com que você estava falando bem e de repente começou a picar. O Carlos está perguntando sobre o comitê de ética, né? Então, depende do questionário, se ele for direcionado a um público específico, a aluno, né, da instituição, a que necessite de identificação, daí você precisa ter autorização. Tem regras, né? Como a gente recebeu essa dúvida agora de manhã, né, Ana? A gente nem teve tempo de pesquisar no nosso comitê de ética aqui, porque a universidade ela funciona com comitê de éticas e com comitês, e são mais de um comitê. Então, a medicina tem um comitê, a área de humanidades tem outro comitê, a área de ciências exatas tem outro comitê, ciências da terra. Então, eu vou ter que ver, acho que ciências humanas é o que a gente vai estar se inserindo. Então, eu vou ter que ver as regras desse comitê onde a gente vai poder estar se inscrevendo, e depois eu posso disponibilizar para vocês, e aí eu posso até ver a questão de prazo, quanto que está demorando para aprovar um projeto, né? Então, se a gente vê que os projetos que vocês estão, né, pensando em construir vai necessitar da aprovação de um comitê de ética, aí eu, né, apresento essas informações que eu vou estar fazendo o levantamento para vocês. Alisson, sim, pode fazer esse recorte, aproveitar a experiência própria de vocês. Então, pegar um curso específico, né, onde você trabalhou, e fazer o recorte. É isso, as possibilidades são grandes, né? Então, eu acho que é só uma questão de vocês conversarem um pouco mais, pensarem num recorte, né, e poder estar traçando um plano que seja execuível, né, nesse tempo que a gente tem. Aí, qualquer coisa, você pode mandar também, né, mensagem para a gente vai ajudando no que a gente conseguir, tá? Luiz Fernando, você está no processo? Fala para a gente um pouco como é que funciona, então. Eu me lembro, quando eu estava na diretoria do IGC, eu participei da resolução, né, da aprovação da resolução dos comitês de ética e pesquisa. Então, eu me lembro vagamente, né, a proposta, mas não sei, não me lembro se eles foram aprovados da forma como eu avaliei na comissão de legislação, que eu era da comissão de legislação. Mas se você está em um deles, você pode, por favor, falar para a gente melhor aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A gente submeteu, né, um projeto, né, e na verdade a gente tem esse período, eu não sei, talvez como vai funcionar em uma diretoria, né, que não faz parte necessariamente de uma unidade acadêmica, né? Na unidade acadêmica, por exemplo, eu solicito, lá na FACE, por exemplo, a gente pede a um colega, né, que faça um parecer consubstanciado para constar do pedido do Comitê de Ética, e isso é aprovado na Câmara Departamental e depois levado para a diretora assinar, né, que a diretora tem que assinar isso com o parecer consubstanciado e com a aprovação da Câmara, né? Então, é um processo, né, acho que no funciona fim das contas eu dei sorte. Você entra na escola do coordenador, né? O coordenador que é a referência para você submeter, né? Então, no caso aqui do núcleo, eu que teria que submeter e seria avaliado pelo IGC. Seria isso, né? Isso. Que eu sou lá do IGC. Isso, aí depois e a parte do comitê depois, se eu não me engano, né?
você tem um direcionamento único, né, dentro da plataforma para um comitê dentro da UFMG. Eu imagino que deve ter comissões separadas, né, mas o encaminhamento é geral, você tendo esse... Porque, no fim das contas, desse processo vai gerar a folha de rosto do projeto. Né? Aí, gerar essa folha de rosto, você tem o último documento que você precisa, né? Tem que ter o TCLE, né? Tem que ter os instrumentos de coleta já definidos, né? Isso tudo tem que ser enviado para o Pareceri. E aí, com a folha de rosto, você consegue completar o ciclo e ser avaliado pelo CEP, né? É um processo... É um processo longo. É um processo longo. Você tem ideia de quantos meses isso demora? O nosso está na parte da... A gente enviou, na verdade, a gente está com a última assinatura hoje, vai ser tratado na reunião desse mês da Câmara Departamental. Porque vocês entenderam, não sei quem é de fora da UFMG, se conseguiu entender, né? Se for para submeter num projeto aqui dentro da UFMG, então vamos supor, um grupo de vocês queiram, né, fazer uma pesquisa que envolva aprovação no Comitê de Ética. Se tiver que fazer aqui pela UFMG, tem que ser submetido com o meu nome na unidade, né, que eu sou alocada, que é o Instituto de Geociências, e aí tem que passar na Câmara Departamental, na congregação, e essas reuniões elas são mensais. Então, se não entra no mês, vai para o mês seguinte, né, ser discutido, aprovado, e depois disso encaminha para o Comitê de Ética. Chegando no Comitê de Ética Geral, aí vai para comissões internas, porque eu lembro disso, Luiz Fernando, que tinha essas comissões internas dentro do CEP. E aí essa comissão que vai receber esse projeto para analisar, ela tem um prazo, que eu não sei qual que é, para poder fazer a análise e dar o parecer aprovando ou não o projeto. Então, isso é um processo que demora, pelo que eu posso imaginar, aí pelo menos 2 meses, 3 meses, se tiver sorte, né? É mais ou menos isso. Então, se a gente tiver que fazer esse processo, que a gente tente o mais breve possível delimitar um projeto para que a gente possa já encaminhar a tempo de vocês fazerem a pesquisa, a coleta de dados, né, por questionário, desse tipo, lá para junho, talvez, julho, né? Eu acho que vai ficar bem em cima para analisar depois os resultados e tentar escrever alguma coisa para o ESUD. Mas a gente pode pensar para revistas, né? Posteriormente, não no prazo que o ESUD tem, que a gente imagina que seja até agosto, por aí, a finalização, né, dos artigos para o ESUD. Mas se for um trabalho que envolver comitê de ética, a gente pode pensar na publicação de uma revista posteriormente, né? Aí pode ser para o ano que vem, com mais calma, né? Se ficar pronto esse ano, a gente pode submeter e sair publicado o ano que vem. Aí fica mais tranquilo no tempo, né? Para ter a aprovação desse comitê. Mas eu acho que é uma opção viável, né? Eu acho que não descartaria a possibilidade de fazer uma pesquisa dentro dessa aprovação do Comitê de Ética, não. Se for necessário, a gente encaminha, sem problema nenhum. O Roberto está falando aqui, Robert, de 2 a 6 meses. Sendo otimista, eu falei 3, mas a gente sabe que tem que ter muito otimismo, né? Vamos lá. Eu acho que é isso. Se for para demorar um tanto desse, vai demorar mais para ter o resultado da pesquisa e, né, a gente pode pensar em finalizar o artigo e publicar o ano que vem, né? Eu acho que o mais interessante é conseguir fazer o processo e ter o resultado, né? Depois a publicação fica para o ano que vem. Submissão, publicação, né? Aí já fica mais para o ano que vem, não tem problema. Mas é possível ainda assim. Tá? Eu espero que a gente continue com o núcleo de pesquisa no ano que vem também. Então, a gente dá continuidade, sem problema nenhum. Mais alguma coisa para ser colocada? Bom, então... eu acho que a gente pode passar para os grupos que estão prontos para apresentar, né? Que tiveram já condições de se articular
e ter a apresentação para os demais. Então, eu gostaria de fazer, né, esse processo agora de apresentações. Professora, só tem a Beatriz que quer falar, e aproveitar que o Samuel entrou para falar dele da linha. Antes de começar, tá, gente? Só um minuto. Samuel, tudo bem? O Samuel ontem, né, falou que ia... Eu nem lembrei, Samuel, que os grupos estavam fechados, né? Acho que você não conseguiu assistir. Eu entrei depois, entrei assim, entre aspas, né? Eu solicitei para o pessoal para poder entrar no grupo 14, vai falar sobre evasão. 14? E fui muito bem recebido lá no WhatsApp, só que eles já tinham encaminhado, né, a proposta, mas é uma proposta que está bem redondinha, que eu acho que vai dar uma pesquisa bem legal. Entendi. 14. Beleza. Pois é. Então, já vou até colocar o seu aqui. Depois a gente confirma se você está lá mesmo inscrito. E aí você fica com referência nesse grupo que não tinha referência, né? Podem me escutar agora? Sim. Quem que falou aí? Luiz Eduardo, podem me escutar? Luiz Eduardo, estamos escutando, sim. Pode falar. Que bom. Duas coisinhas. Dizer só que o Grupo 11 assim, preparou uma proposta e a Thalita ficou de apresentar essa proposta hoje. Então, para que inclua também o Grupo 11. E o segundo é uma sugestão, né, para ver o que vocês acham, que é com relação à proposta de ter como produto do período um artigo, né? E entendo que um artigo é uma coisa assim, mais elaborada para publicação. Minha proposta é se a gente não poderia ter como produto a apresentação no Congresso, né, que é diferente de um artigo, e me parece que está mais ao nosso alcance, né, do que um artigo que vai demandar a própria gestão da revista, a publicação, ou então a aceitação de um artigo, é mais complexo. Só isso. Ótimo. Você falou Thalita, não é Thaís? Sim, perdão, Thaís. Perdão, Thaís. Então, perdão. Thaís que vai estar falando aqui. Ótimo. Beleza. Então, vamos passar então para as apresentações. E aí vou chamar pelos números. O grupo 1 está pronto para já apresentar? Já tem apresentação? Quer fazer a apresentação hoje? Passar para outro grupo, então? Grupo 2? Pode passar, porque a Cris, que é nossa líder, não está na sala. Tá. Então, vocês já escolheram a Cris como líder? Tá. Caso a Cris não esteja, eu posso apresentar, para não ficar para a próxima. Não tem problema, não. Nós podemos apresentar, se vocês disserem. Ou Então, tem que vamos ser lá. necessariamente a líder fazer a apresentação? Não, é isso que eu falei. Se o líder não estiver no dia, a gente pode chamar outra pessoa. Não há uma rigidez nisso, não. Não, então perfeito, eu posso apresentar. Então, vai lá. Se apresente e apresente seu grupo, então. Pronto. Bem, meu nome é Rômulo, trabalho com tecnologias educacionais há mais de 20 anos. Estive à frente de alguns projetos importantes no governo federal e em alguns estados. E, primeiro, meu grupo é bem bacana. Escolhemos 4 temas ali, bem importantes para a área de IA. Tivemos uma votação, ficou empatado, e no final nós decidimos ali qual o tema que seria utilizado. Então, o tema do nosso grupo... o tema ficou Inteligência Artificial como ferramenta... A aplicação da IA na automatização e eficiência do trabalho docente na educação à distância e digital. Então, a gente tinha uma dúvida ali entre a produção de objetos educacionais e objetos inclusivos através da educação à distância, ou como melhorar a eficiência do professor em sala de aula ou até mesmo na escola.
E o tema escolhido foi exatamente como utilizar a inteligência artificial para melhorar a eficiência. Como que eu faço para compartilhar aqui? Está bloqueado? Para mostrar o tema. Tem como disponibilizar? Ou é só falando, não preciso mostrar? Vou tentar. Tem que colocar ele como apresentador. A Ana já está fazendo. Veja se você consegue, Rômulo. Estão vendo minha tela? Estamos sim. Beleza. Então, os temas sugeridos foram análise de dados e aprimoramento do processo de ensino, aplicação de IA para personalização de aprendizagem e apoio PI em ambientes virtuais. E o que foi aprovado foi isso, inteligência artificial como aliada do educador, aplicações práticas para automatização e eficiência no trabalho docente. As nossas linhas vão ser principais aplicações a serem exploradas: automação de correção, feedback, assistente de planejamento de aula, gestão de comunicação e interação e organização e documentação automatizada. Então, o foco nosso é justamente reduzir e auxiliar o professor na tomada de decisão em tarefas administrativas. Como plano de trabalho, ficou esse tema, linha de pesquisa novas aplicações, aplicação de IA na automatização e eficiência do trabalho, os membros do grupo. Nós colocamos, em abril, a apresentação do plano de trabalho e do assunto de pesquisa. Para esse mês, vamos fazer o levantamento bibliográfico, artigo, livros, teses, pesquisas e assim por diante sobre o conteúdo. Em maio, estudo teórico e discussão dos textos selecionados. Definição dos instrumentos e metodologia de pesquisa em maio e junho. Criação e validação dos instrumentos, com entrevistas, roteiro e assim por diante. Aplicação de pesquisa para coleta de dados. Redação parcial do trabalho para o ESUD, isso já acontecendo em junho. E redação final, ajustes e formatação do texto. Apresentação final e envio para o Congresso. Participação no ESUD, escolha de uma revista para publicação do artigo, escrita e adaptação do trabalho para formato de artigo e submissão do artigo em revista. Seriam basicamente esse o plano de trabalho que a gente propôs. Logicamente que no decorrer do trabalho podem haver algumas interações, algumas modificações, mas para start, início das atividades, foi proposto esse plano de trabalho. É isso, alguma pergunta? Ok. Ô, Rômulo, e vocês conseguiram conversar direito? Formaram um grupo? Nós montamos, acho que a Cris montou um grupo de WhatsApp, colocou. Nós já tivemos algumas conversas, algumas interações, inclusive para definir o tema, já que foram 4 temas propostos. E está um pouco embrionário, mas acredito que agora vai deslanchar. Acho que falta um pouco a gente, inclusive, ter talvez até uma reunião nossa para conhecer o grupo, entender mais o que precisa, qual a formatação que a gente vai fazer esse material. Mas eu acho que está saindo bem, conseguimos sair, pelo menos, a primeira tarefa realizada. O pessoal está meio frio e está meio envergonhado, mas eu acho que daqui a pouco todo mundo se solta. Ok. Ótimo, já começaram a se organizar. Então, tá muito bem. Vamos ver como que vocês... Eu acho que na próxima reunião nossa é que a gente vai ter ideia, né, dos andamentos, se o cronograma, né, ele está sendo real, se ele está, né, precisando de adaptações, né? Porque aí vocês já tiveram uma ideia, já fizeram o levantamento, né? Já tem uma ideia melhor de como que vai estar funcionando. Então, é isso aí. Muito bem. O grupo 2... Professora, podia chamar a moça que vai sair. Oi? Podia chamar a moça que... A Wanda.
A Wanda está no grupo. Que grupo, Wanda? Será que ela ainda tá aqui? Pode seguir a ordem, eu já me organizei aqui, pode seguir. Ah, então tá. Desculpa, que eu nem lembrei disso na hora que eu chamei o grupo 1. Então, grupo 2. Creio que sou eu, né, professora? O Felipe, você que foi escolhido aí para estar falando, então. Ana, você consegue disponibilizar para o seu apresentador? Sim. Joia. Então, ótimo. Pessoal, boa tarde, eu sou o Felipe, eu sou servidor da UFMG. Eu já atuei como professor nas áreas de inteligência artificial. No ano passado, fui parceiro da DED, num curso da UAB, para inteligência, com tema de inteligência artificial na educação, ferramentas e técnicas para professores. E agora estou participando aqui nesse grupo, que tem como... Deixa eu ver se eu consigo já disponibilizar. Veja se todos conseguem ver. Estão conseguindo? Sim, estamos. Joia. Perfeito. Então, faço parte do grupo 2, que é Implicações Éticas do Uso da IA na EAD. E os membros são eu, Felipe, a Georgia, a Maria, Mariana, a Tiziane e o Vinícius. Bom, para a gente escolher, né, a nossa linha de pesquisa e também o tema, a gente passou por alguns percursos no WhatsApp e também no fórum. A gente compartilhou alguns temas no fórum e fomos alinhando ali no WhatsApp para a gente poder escolher, dentro dos temas sugeridos, uma delimitação que representasse um pouquinho dos interesses de todos. Então, com relação à motivação geral, a gente sabe que o uso crescente da IA na produção de conteúdos para EAD, no ensino superior, traz agilidade, mas também traz alguns desafios éticos. E são nesses desafios éticos que a gente percebe que existe um buraco, né, uma distância que talvez com a nossa pesquisa a gente possa preencher, visto que novas tecnologias existem novas formas, né, de regulamentações e tudo mais. Dentro dessas questões que a gente busca abordar, tem as questões relacionadas à autoria, à confiabilidade e à inclusão, que exigem uma certa reflexão crítica. Então, a gente, dentro, né, desse campo da ética e da IA, a gente quer entender os benefícios e os desafios dos responsáveis da IA na educação, sobretudo com relação à produção de conteúdo da EAD no ensino superior. Dessa forma, a gente escolheu o seguinte título: Ética e Inteligência Artificial na Produção de Conteúdo na Educação à Distância do Ensino Superior. Então, a gente pode partir por 3 pontos principais aqui, que é a ética e a inteligência artificial, a produção de conteúdo e o ensino à distância no ensino superior. Nesse combo aqui de ética e IA, a gente tem questões, né, relacionadas à responsabilidade, à transparência, ao viés algoritmo e como, né, essas questões da ética com a IA, elas se relacionam naquilo que a gente já conhece da produção de conteúdo, que se refere à qualidade, à relevância, à originalidade e também da EAD, no ensino superior, no impacto da acessibilidade, da flexibilidade e da interatividade. Com relação ao nosso plano de trabalho, a gente se organizou da seguinte forma. Em março, teve a definição dos grupos e dos temas. Em abril, a gente delimitou o nosso plano de trabalho e o assunto da pesquisa, assim como o tema. A gente pretende, nesse mês também, definir o esqueleto do artigo, a estrutura de pesquisa ou outros produtos relacionados. Nesse mês também, a divisão de tarefas relacionadas a essa construção do artigo, levantamento bibliográfico com livros, artigos e demais fontes de informação. E no mês de maio também a gente pretende continuar com essa tarefa. E, a partir de maio, discussão dos textos selecionados e estudos, definição da metodologia, aplicação da metodologia e validação de alguns resultados. Junho também, né, com esses temas que eu já falei. E, a partir de julho, a gente pensa na construção de uma redação parcial desse artigo a partir das discussões anteriores.
e uma redação final desse artigo até setembro, tendo em vista o congresso final, que a gente tentou ali avaliar uma possibilidade de submissão, que seria entre setembro e outubro, visto que o congresso já é em novembro. Então, essa é a nossa organização atual. E é isso. Ok, Felipe. Obrigada. Por nada. Da mesma forma, né? São ainda propostas bem iniciais, né? Eu acredito que isso vai estar acontecendo com todos os grupos, porque a ideia era essa mesmo, que vocês definissem a temática para começar a pensar como executar, né? Então, na próxima reunião nossa, que eu acho que a gente já vai ter mais condições de estar, né, entendendo melhor como que vocês vão estar executando. Mas vamos passar para o grupo 3, então. Quem que estaria na representação? O João. É isso que eu entendi? Que o João que vai falar? Exatamente, sou eu. Não sei se eu já estou visível aí na tela, se vocês já estão me ouvindo. Sim, já estou ouvindo direitinho. Professora, essa é a minha primeira experiência com essa plataforma aqui. Eu não encontrei onde é que eu faço compartilhamento. Acredito que você tem que me dar uma autorização, não é? E a partir disso ele já começa automaticamente. É isso mesmo? Você está no... Na verdade, eu vou te dar acesso, mas você tem que compartilhar embaixo, do lado do áudio, da câmera. Deixa eu tirar aqui primeiro, só um minutinho. É só você me dar aí o acesso. Deixa eu começar João, falando. né? Exato, João. Já tornei. Agora embaixo, João, embaixo do slide tem o áudio, a webcam. O do meio é a apresentação. Você localizou? Compartilhar um vídeo externo, é isso? Não, não. Deixa eu ver. Slide. Do meio. Deixa eu botar ferramentas. Você pode me repetir o procedimento novamente, por gentileza? Já abriu aqui uma aba diferente, ela aparece aqui com os slides, mas eu não estou localizando, é a questão do compartilhamento. João, quando você olha a tela, na parte de baixo de tudo dela, você tem cinco bolinhas ali. O microfone, que você silencia ele ou não, a câmera. Na terceira bolinha tem um computadorzinho com, tipo assim, proibido, né? Tá cortado. Se você clicar nele, você consegue compartilhar a tela que você quer. Deixa eu ver se eu... Deixa eu colocar agora a minha tela. Vocês conseguem ver o slide que eu estou compartilhando? Não? Ainda não. Eu acho que você colocou na tela errada, porque você sumiu agora da imagem aqui. Está com a tela preta agora. Voltou? É um próximo botão. É o terceiro botão. Eu encontrei o botão, mas aí na hora de fazer o compartilhamento que eu não estou conseguindo. Eu não consigo ver para te orientar, eu não sei de qual. Digo uma coisa, eu tenho como passar esse meu slide para vocês, e vocês conseguirem fazer o compartilhamento para mim, porque eu acredito, não sei se é questão de compatibilidade do meu, mas aí tá. O que a gente pode diferente. fazer? Eu vou passar esse meu slide. É só vocês me disponibilizarem um e-mail aqui pelo chat mesmo. Aí eu automaticamente passo os slides para vocês. O que a gente pode fazer para a próxima reunião? Porque a gente não imaginou que vocês fossem já trazer com tudo, eu não estou escutando slides, nada, assim. mas... Aí, na próxima reunião, o que a gente pode fazer, que não vai dar Você está escutando nada daí? todos. Aí, o que pode fazer
o grupo que vai apresentar com slides, passar essa apresentação já para a gente, antes que a gente Algo já deu deixe. errado, tentando estabelecer. João, Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu João, perdi eu coloquei acesso um e-mail. ao áudio de vocês. Espera que isso aconteça. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu entrei em contato porque tem outra pessoa aqui na minha casa que ela também está fazendo essa apresentação e ela ficou sem áudio também, então acredito que este problema de áudio está acontecendo comigo. Algumas pessoas estão tendo também esse problema de áudio. Ouvindo? Não é o meu PC, porque eu usei o áudio pela manhã. Exatamente, eu também não estou conseguindo ouvir. O microfone de vocês duas está desligado. Aí eu acredito que é por isso que nós não estamos ouvindo o áudio. Não, ótimo. Agora você está ouvindo? Eu peguei aqui o e-mail. João. Vou pegar aqui depois. Copiar e vou fazer só o envio aqui dos. Às vezes é melhor ele entrar e sair. Bem rápido. O problema agora é eu explicar isso para ele. Ótimo. Escrever já para colar. E-mail. Copiando já. Arquivos. O meu iPad de grupo de pesquisa. Abrir. Acompanhando. Apresentação. Anexo. Ana, Pronto, acabei de enviar o e-mail para vocês, viu? Eu acabei de enviar o e-mail para vocês, aí vocês só me confirmem, por gentileza. Meu áudio está saindo aí? Certo. João. Oi. A gente não está te ouvindo. Quer dizer, não é a gente que não está te ouvindo, é você que não está ouvindo a gente. Não, agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Ótimo. Deixa a apresentação, João. Essas coisas acontecem, né? Quando elas acontecem assim de imprevisto, a melhor coisa que a gente faz é deixar a apresentação e fazer, né? Sem o uso do slides, né? Faz a sua apresentação do seu grupo normalmente, sem o uso do slides. Não tem problema. Ótimo. Não tem problema. De qualquer forma, eu já passei o slide para o e-mail de vocês, mas eu posso fazer a apresentação sem o slide. Bem, eu sou o professor João Compagnon, sou professor do Instituto Federal do Piauí. Eu sou professor de música, então eu trabalho muito a questão de composição musical e outras tecnologias envolvendo a música. Inclusive, participei agora de desenvolvimento de instrumentos virtuais, criados a partir do zero, desde o timbre até a utilização do instrumento, com a apresentação no congresso da ANPOM, que é a Associação Nacional dos Pesquisadores em Música. Bem, eu vou precisar aqui de uma colinha bem rápida aqui, só para eu conseguir estabelecer aqui as metas. Eu acredito que vai ficar preto. Pois bem, nós tivemos algum problema no início que está relacionado à questão da participação de alguns membros. Foi montado o fórum para debate. Nesse fórum, além de mim, estava participando também a Luana Maria do Nascimento Souza Cruz e a Adaíse Simone Maciel da Silva. Mas nós ainda não conseguimos estabelecer contato com a Juliana de Lima Lapera Batista, com a Cristina Soares Prates Estevo e com a Daniela Cunha. Essas pessoas a gente ainda não conseguiu estabelecer. Nós colocamos um grupo de WhatsApp no qual
discutimos de maneira exaustiva o tema, até chegar no tema que nós escolhemos. Posso falar Então, rapidinho? Pode sim. Desculpa. Na verdade, eu tinha me inscrito para 2 grupos, mas eu vou ficar no grupo 5, tá? É a Juliana que está falando. A Juliana, certo, Juliana, é porque você não retirou seu nome, nem colocou nem um aviso a respeito. Aí nós estávamos sem esse feedback, mas eu já fico sabendo e já faço a retirada do seu nome. Obrigado. Obrigada a vocês. Então, continuando aqui, nós conversamos bastante através das questões relacionadas à transformação educacional, aí o avanço da IA mudando o cenário educacional, as preocupações éticas, o acesso facilitado às ferramentas de IA generativas e questões como integridade acadêmica, competências e relações pedagógicas. E nós chegamos no assunto, assim como foi abordado, de os impactos sociais decorrentes do uso não autorizado de ferramentas de IA por alunos em cursos de graduação EAD oferecido por instituições públicas. Então, nós temos a participação de 2 docentes, até o momento, no grupo de instituições públicas, inclusive uma é da UFMG, e dentro dos cursos de graduação, nós vamos fazer essa pesquisa pelo que nós conversamos. Aí a nossa justificativa era para compreender efeitos sociais e acadêmicos, a questão de ausências de dados quantitativos, uma vez que nós escolhemos fazer uma pesquisa quantitativa, e a relevância para políticas públicas. Os nossos principais objetivos são analisar os impactos sociais, o uso não autorizado de IA na graduação EAD, investigar frequências e contexto, avaliar percepções de alunos e professores e analisar as relações institucionais, identificar ações para mitigar efeitos negativos. Relacionados à questão como metodologia, escolhemos, como eu já disse, uma abordagem quantitativa através de questionário online estruturado como ferramenta de pesquisa, como objeto de pesquisa, e a população, no caso, são alunos, mas também professores de graduação EAD. E análise de dados, optamos por uma análise de dados estatísticas, descritivas e inferenciais para a gente conseguir saber a questão dos resultados. No nosso cronograma, que era um dos pontos mais altos da questão do nosso plano de trabalho, ficou para março e abril, esse que já foram realizados, que são a organização dos grupos, a apresentação do assunto e plano de trabalho que estamos fazendo nesse exato momento. Depois, em maio e junho, a revisão bibliográfica, na verdade, essa revisão bibliográfica ela segue mais um pouco, e a elaboração de metodologia e pré-teste também em junho, e quando foi em julho, a submissão no Comitê de Ética na pesquisa, porque como nosso trabalho ele vai ser realizado com alunos e professores de graduação EAD, nós vamos precisar submeter no Comitê de Ética e Pesquisa, mas a gente já tem experiência com essa parte, ainda não sei como é que funciona na UFMG, não sei se eu fazendo meu pela minha instituição, porque no caso são os alunos dele, já não ficaria mais fácil de nós resolvermos essa questão, umas vezes que eu sei como é que funciona os trâmites, seria até mais rápido. Então, de agosto a outubro, em agosto seria a coleta e análise de dados, em setembro o início da redação, a revisão, em outubro, a integração dos resultados. E quando chegássemos em novembro, e que seria uma revisão dessa redação e que nós já iniciaríamos em agosto, e no mês de novembro também nós íamos começar a fazer as apresentações e também submetendo o trabalho em uma revista científica. Então, nós teríamos tanta participação no ESUD 2025, como a apresentação dos resultados nessa que seria a 22ª edição.
e o artigo científico, que a submissão seria feita em uma revista de educação à distância, mas nós ainda não elencamos qual seria. Além disso, nós esperamos contribuir com a compreensão sobre o uso da IA no EAD, sendo que a gente fica preocupado com as questões de possíveis subnotificações, ou seja, de alunos que mesmo dentro de um questionário estruturado, eles ainda ficariam com receio de serem identificados, embora não sejam. Então, pode ser que nós teríamos uma subnotificação, mas faz parte do processo. Dados para as decisões institucionais, nós vamos ter que ter um pouco de preocupação com a questão do viés de autorretrato, mas também nós já estamos discutindo a respeito, e propostas de diretrizes éticas, que no caso nós precisaríamos da aprovação no comitê de ética, mas nós vamos cuidar dessa parte também. Então, se encerra aqui a minha apresentação. Eu preparei uma apresentação de 5 minutos, as questões técnicas que não contribuíram tanto para isso, mas deu tudo certo, o grupo está andando bem, a contento. Agora estamos com 2 ausências e não mais 3, uma vez que a Juliana já explicou o seu problema para nós. E eu não sei, mas a gente está vendo a possibilidade de fazer também um trabalho paralelo, mas que seria também por esse grupo de estudos, uma vez que a gente já tem outros trabalhos que poderíamos desenvolver, mas uma conversa que a gente está tendo lá no grupo de WhatsApp e que eu espero que a gente consiga gerar bons frutos, viu? Então, muito obrigado, me coloco à disposição para qualquer pergunta, e nós temos também um e-mail que é grupo3_IA_EAD@gmail.com, caso alguém queira entrar em contato com o nosso grupo, fazer alguma pergunta ou se aprofundar um pouco pelos mecanismos que nós estamos trabalhando. Coloca no chat aí, João, né? O e-mail, para quem quiser. A Ana está avisando aí no chat para vocês assinarem a lista, né? Já estamos caminhando com um horário limite aí, então não esqueçam de assinar. Ô, João, é isso, né? Fazer um recorte, né? Que eu venho falando, né? São temas genéricos, então tentar fazer um recorte para ficar o mais próximo possível de um tempo execuível, né? De fazer a pesquisa. Como eu disse, né? Os trabalhos que envolverem o Comitê de Ética e Pesquisa, eles vão ser um pouco mais complexos nesse sentido, né? Eu acho que submeter em julho para o Comitê de Ética inviabilizaria para apresentação no ESUD, não para o artigo, como eu disse, né? Para a revista, eu acho que não, mas para a apresentação do ESUD, talvez ficasse um pouco justo demais, né? Para ter tempo, depois de aplicar o questionário, analisar e já ter um resultado, né? Mas eu acho que é isso, né? Vamos caminhando, desencadeando o processo para ver como que a gente pode ir ajustando. De fato, né, se a Juliana sai para um outro grupo, depois que eu vi aqui, Juliana, o seu nome estava repetido, eu não tinha percebido aqui na designação, depois eu vou até dar uma olhada no pente fino, se não tem mais ninguém repetido também em 2 grupos. Mas aí abre uma vaga, né? No caso aí do grupo 3. Então, quem ainda não tinha conseguido alocar um grupo, né? Tem a possibilidade de entrar no grupo 3 também. E aí vocês vão me dando notícias se o restante do grupo, então, entra em contato, vocês conseguem, né, fazer o contato e articular com os demais. Ok? Porque não sei se também não ficaria ruim ter, né, menos pessoas num grupo, né? 3 pessoas eu acho que ainda está ok, né, para fazer o trabalho. Mas se tiver complicado, daí vocês vão colocando para a gente as dificuldades, tá? Não está ótimo. Eu tenho gostado do grupo com 3 pessoas.
porque são 3 pessoas bem participativas. Até o momento não consegui contato das outras, inclusive eu coloquei um tópico lá no fórum, exatamente, convocando-os e pedindo esclarecimento se elas ainda irão participar, mas também não obtive nenhum retorno. Então, caso não entre mais ninguém no nosso grupo, 3 está o número que a gente está conseguindo trabalhar muito bem. Sim, mas eu acredito que pode ter tido algum impedimento hoje, né? Que a gente sabe que dependendo do horário que a reunião aconteça, se é de manhã ou se é de tarde, a gente tem limitações, né? Dos 2 horários, então pode ser que elas ainda entrem, né? Em contato na hora que entrar no grupo. Então vamos aguardar a próxima reunião, vocês colocam a gente a par, tá? Professora, só um detalhe. O Comitê de Ética da minha instituição, ele está aprovando todo o trâmite em cerca de 1 mês e pouco. É por isso que nós colocamos essa data aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir passar por lá. Trâmites exato. Mas devido ao seu relato, eu posso antecipar essa submissão no Comitê de Ética, sem nenhum problema. A gente coloca 2, 3 meses antes e começa logo a fazer isso. Pois é, porque para submeter em julho, depois conseguir aplicar o questionário e ter o resultado, você não consegue para outubro já ter a redação disso. Exato. É muito puxado. Talvez tenha que ajustar. Mas aí é isso, né? Vocês vão trabalhando nesses ajustes. O grupo 4, vamos encerrar pelo menos esse grupo 1, né? A linha de pesquisa 1, que tinha 4, né, grupos dentro dela, vamos pelo menos apresentar mais o 4º grupo e depois, na próxima reunião, a gente continua essas apresentações com as linhas 2, 3 e 4. Então, quer dizer, vamos ver se eles estão prontos, né? O grupo 4 não tinha um líder, mas você tinha dito, né, Iomara, que já estavam prontos. Então, você quer apresentar? Você? Sim, sou eu. Sou eu. Posso colocar você aqui como referência? Pode. A gente conversou aqui no WhatsApp enquanto estava rolando a reunião e chegamos a um acordo. Então tá, Iomara, tem a palavra, pode apresentar. Então, você me coloca como apresentadora? A Ana já está colocando. Iomara, olha se deu. E desculpa se eu te falei de uma forma assim, do grupo, mas assim, não. Você me desculpa. Tá, mas aí foi resolvido que sobrou para você mesmo. Mas ótima escolha, o grupo. Vocês veem, não, tranquilo, essas coisas acontecem. Inclusive, um fala em cima da outra, né? A fala fica parecendo que é briga, mas não é briga. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Opa. Ok. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Estavam vendo? Sim. Então, Essa agora ficou pequenininha. Agora. Porque quando vai para a tela, eu paro de ver vocês. Essa agora tá ok. Desse jeito está melhor do que o outro que você colocou. Então, gente, eu sou Iomara, eu sou professora do Cefet, tenho uma longa caminhada aí na educação à distância, comecei em 2012 no consórcio CEDERJ, no Rio de Janeiro, já fui coordenadora de disciplina, tutora à distância, coordenadora de polo, já elaborei material, e desde 2014 eu participo do grupo AVA Cefet, dentro do Cefet Minas já, e nesse momento, né, a gente também está se debruçando sobre a inteligência artificial, tá? O meu grupo, né, é composto pelo Adalton, pela Daniele, o Guilherme, eu, a Sinaí e o Wallace. Não sei se eu pronunciei corretamente o nome do Wallace. Gente, nós começamos, né, com a organização do grupo e definição do assunto de pesquisa no mês de março, né? A apresentação do plano de trabalho está acontecendo aqui agora.
A definição do tema, né, da pesquisa, nós mantivemos o recorte geral e decidimos fazer uma pesquisa mesmo, um levantamento do estado da arte sobre todos os... a base de dados a gente ainda vai definir, mas pensando exatamente nessa questão do comitê de ética, tá? Eu sou membro do comitê de ética do Cefet-MG e realmente é um processo longo. Toda vez que você vai aplicar questionário, qualquer pesquisa envolvendo seres humanos tem que passar pelo comitê, e vislumbrando aí a data, né, do evento, nós fizemos a opção, o grupo conversou, tá? O grupo está ativo, todo mundo está participando, todo mundo em cima, né, tipo assim, respondendo quase que em tempo real. Então, todo mundo sempre atento. Nós conversamos e achamos que, devido ao tempo do evento, a melhor opção seria a gente fazer esse levantamento do estado da arte, para, então, num segundo momento, fazer os recortes, tá? Então, nesse momento, né, a definição do tema permanece: o estado da arte das pesquisas sobre o uso de IA no ensino-aprendizagem. No mês de abril ainda, né, temos a intenção de definir a base de dados a serem pesquisadas. Como somos 6 no grupo, acreditamos que poderá ser feita uma base de dados grande, né, maior, porque somos muitos. Aí, elaboração, né, da planilha de dados a ser preenchida e compartilhada no Google Docs com as categorias, né, de análise que a gente vai estabelecer. E aí vamos partir para o levantamento de dados mesmo, que será feito nos meses de maio e junho, né? Com esses dados, né? Já no final de junho para julho, fazemos a análise dos dados e aí a gente vai sentar e estruturar o artigo com a introdução, né? Já com os quadros montados. Decidimos, conversamos no grupo, né, e fizemos opção aí por pensar na elaboração de 2 artigos. O primeiro para o ESUD, que acontece, né, que vai ter que ser feito mais ali no mês de agosto, setembro, calculo, pelo tempo do evento, né, a gente pensou que o prazo de submissão deve estar ali entre agosto e setembro. Uma vez submetido para o ESUD, aí nós estamos planejando, né, elaborar o artigo para o Qualizar. Como a base de dados já vai estar tratada, acreditamos que a gente consiga fazer mais de um recorte, né, porque normalmente a revista Qualizar, ela delimita aí até 3 autores. Então, aqui a gente pensou que teríamos aí um desdobramento de 2 grupos dentro do grupo, sempre usufruindo dessa base de dados e dos recortes que a gente vislumbra, né, que vamos conseguir definir a partir da pesquisa do estado da arte, né? Ali já mais para o final do ano, né, aí, ali em novembro, né, tem o evento, a gente também já estaria com um artigo para submissão na revista Qualizar. E no mês de dezembro, a gente pensou de fazer a avaliação do andamento do grupo e a definição dos temas para 2026, já tendo o estado da arte sobre a IA no ensino-aprendizagem levantado. É isso. Obrigada, Iomar. E aí, no grupo de vocês, está todo mundo conseguiu conversar? Sem problema algum. Somos 6, os 6 estão no grupo, participativos. Por exemplo, agora mesmo, durante a reunião, eu já coloquei a questão do líder, nós já conversamos, as pessoas se colocaram dentro das suas possibilidades e fiquei eu como representante. Ótimo.
Eu achei interessante vocês já pensarem nesses 2 recortes, né, para dar oportunidade de todos os membros do grupo poderem estar constando como autores, né, de artigo futuro. Essa é uma situação que a gente pode se deparar mais para frente, né, na hora de submeter, se tiver limitação de autores, é uma dificuldade que a gente vai ter que enfrentar de fato, né? Como ainda a gente está muito, né, e pensando na apresentação para o ESUD, né? Talvez a gente não precise se preocupar nesse momento com isso, mas eu fico feliz de vocês já terem, né, vislumbrado isso para um futuro artigo de revista e já ter tido uma solução assim. Então, professora, eu tenho uma dúvida. Para o ESUD, para o evento, né, vai ser exigido o comitê de ética? Porque geralmente evento não entra nesse mérito. A revista Qualizar, sim. Uhum. Pois é, não sei te responder. Entendi. O problema é que se você elabora os resultados todos para o evento e depois você quer publicar, você não tem a passagem pelo comitê de ética para a publicação. Então, depois você acaba tendo problema. Sim. Eu estava tentando elaborar uma resposta nesse sentido, Luiz. Sim. Mas você tem problemas, né? Mesmo que você deixe passar, né? Se você fosse ficar só com a apresentação de um artigo, de um resumo, né, escondido, num evento, assim, não teria consequências, mas eu acho que se você já tem um plano, né, que nem vocês apresentaram aqui, é complicado. Sim. Ok. Obrigada, gente. Parece que tem uma mão levantada. Suelen Bento da Silva. Oi, boa tarde. Será que eu poderia ser a próxima a apresentar? Porque eu estou precisando entrar numa reunião de trabalho aqui urgente, depois da apresentação daqui. Como que você chama mesmo? Suelen. Suelen. Suelen, é porque você não está aparecendo aqui para mim. Mas, Suelen, a gente tinha falado, né, que os tetos das nossas reuniões é 1h30, né, mais ou menos. Então, como já são 3h40, eu já tinha comentado que a gente encerraria essa primeira linha de pesquisa, que eram 4 grupos, né? E a gente deixaria a linha 2, que é a linha de pesquisa de política nacional e educação digital, né? A gente deixaria para a próxima reunião, as apresentações começariam, então, com a linha 2, que você está, né? No caso, no grupo... Isso, é porque eu caí aqui já 2 vezes aqui, eu estou com o celular. Eu estou voltando. Então, eu ia sugerir que a gente encerrasse aqui mesmo, né? Porque já são 13h40 e cada um tem os seus compromissos, né? Então, a gente deixa para apresentar a partir da linha 2 na próxima reunião. O que eu ia colocar é porque os grupos foram apresentando e no começo a gente fica um pouco tímido, né? De comentar, falar, mas se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esses 4 grupos que já se apresentaram aqui, se quiser dar alguma sugestão, falar alguma coisa, né? Fazer algum comentário específico, que pode falar, né? Eu fui fazendo comentário, passando para o próximo, mas se alguém quiser, né, fazer algum comentário para um desses 4 grupos aqui, fique à vontade de fazer agora. Alguma sugestão, às vezes passa umas ideias na cabeça, né? Aí quer fazer uma sugestão e tudo, então fique à vontade. Tranquilo? Bom, eu acho que tá dentro do que a gente tinha esperado, né, Ana? Tá tranquilo. Eu acho que para a próxima reunião os grupos já vão ter tido, né, a oportunidade, os demais, né, que não conseguiram se organizar até agora, já vão ter, né, a oportunidade de se organizar. Nossa próxima reunião está marcada para maio. Deixa eu ver aqui no cronograma, só para falar para vocês. É dia 6 de maio, então a gente tem um mês aí de intervalo, né, entre uma reunião e outra. Então, eu acho que a gente vai dar uma avançada, né, maior do que
esses 15 dias só que a gente teve nesse momento. E aí é isso, né? Agradeço, se ninguém quiser falar mais nada, eu agradeço a presença de todos e estou satisfeita, né? Estou feliz até agora com que a gente já conseguiu olhar. E é isso, né? Quem já fez o cronograma vai avançando, mesmo que não apresentou hoje, né? Vai avançando. E os ajustes que a gente for identificando que seja necessário, a gente vai conversando depois, né? A partir da próxima reunião, eu acho que já vai ficar mais delineado isso. Então, despedimos-nos. Ok, gente, eu acho que também é somente isso. Eu estou na luta aqui já também no meu grupo, gente. É muita coisa, né? Ao mesmo tempo. Mas eu acho que todo mundo já foi muito bem, né? Eu acho que foi até o melhor que esperado, né, professora? Pelo pouco tempo que nós tivemos. E eu gostei muito do empenho mesmo e dedicação de vocês. Eu acho que vai ter bons resultados aí e produtos aí do nosso grupo de pesquisa. Depois a gente tem que verificar assim como que a gente vai linkar essa pesquisa, né, esses artigos, esses produtos ao grupo de pesquisa, sabe? Para ter alguma coisa aí em nome do grupo da UFMG. Mas aí com o tempo vamos pensando, tá bom? Então tá, gente. Então, boa tarde. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, eu ainda vou conversar com o meu grupo também, porque eu não tenho no meu grupo, nem consegui entrar em contato com vocês. Mas é isso. Boa tarde, gente. Obrigada. Tchau, professoras. Tchau, turma. Boa tarde. Ei, amigo.